Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias! É possível irmos à guerra contra a Venezuela? A elaboração de uma nova política de defesa por parte do governo brasileiro sugere a hipótese de irmos à guerra contra países vizinhos, coisa que não faz parte da história do Brasil, desde a Guerra do Paraguai, à exceção do envio de tropas à República Dominicana em 1965 por ordem dos Estados Unidos. Mas a política brasileira tem sido sempre de defesa do nosso território e solidariedade com os demais países. A nova política de defesa prevê a possibilidade de entrarmos em guerra com países vizinhos. Isto nos leva mais precisamente a uma guerra contra a Venezuela, a mando dos Estados Unidos. Não é à toa que há pouco tempo Donald Trump informou que alguma coisa muito grave acontecerá com a Venezuela e que os Estados Unidos estarão presentes. Neste momento, a frota americana passeia pelo Caribe intimidando o tráfico naval da Venezuela. Há pouco tempo atrás, tropas mercenárias treinadas nos Estados Unidos, com a presença de norte-americanos, tentaram invadir a Venezuela para promover uma insurreição armada contra o governo de Maduro. Ou seja, as posições bélicas dos Estados Unidos contra a Venezuela são claríssimas. E pode ser que Trump, antes de deixar a presidência, tente uma cartada de marketing, derrubando o que ele chama de ditadura da Venezuela. Uma luta que os Estados Unidos já vem travando há mais de 20 anos contra o governo eleito democraticamente da Venezuela. Desde a tentativa de sequestro e rapto do presidente Hugo Chávez por tropas reacionárias da Venezuela para entregá-lo a tropas norte-americanas. De lá para cá, só tem feito boicotar a Venezuela, por causa do petróleo da Venezuela. Isso não tem nada a ver com socialismo, comunismo, capitalismo, ideologia, liberdade, democracia. Isso tem um nome, chama-se petróleo da Venezuela. Sai mais barato embarcar petróleo em petroleiros da Venezuela direto para a costa americana do que trazer petróleo lá da Arábia Saudita em petroleiros. O custo é muito mais barato. É preciso controle desse petróleo da Venezuela. Controle da América Latina como quintal. E o Brasil, nesse momento, com esse governo neofascista de Jair Bolsonaro, se curva exatamente às ordens norte-americanas. A questão é a seguinte, isso me lembra muito a música do Juca Chaves, que cantava: Brasil já vai à guerra, comprou porta-aviões, um viva pra Inglaterra de 82 milhões, haha, mas que ladrões. Como que o Brasil vai à guerra contra a Venezuela? Neste momento, o país está em depressão. Não é nem recessão, é depressão. No meio de uma pandemia, não dá para ir à guerra. Não tem condições de mobilização de tropa. Passada a pandemia, a nossa crise econômica será tão grande que a gente não conseguirá ir na esquina, digamos assim. Quanto mais atravessar todo o território nacional, subir lá na calha norte do Brasil, para invadir a Venezuela pela mata, para começar uma guerra. Teríamos que enviar primeiro bombardeios brasileiros, aviões brasileiros, mas a Força Aérea venezuelana me parece que hoje é superior à Força Aérea brasileira. A Venezuela é um país muito grande, com uma grande população, com muita mata, com muita floresta. Não é uma guerra que se faz em 2 dias, 3 dias. Não é uma guerra onde se desloca tropas no deserto, com os tanques a velocidade de 80 km por hora. É floresta, é luta de guerrilha, é emboscada, é luta que não acaba mais. Inclusive a invasão da Venezuela pelo Brasil pode ser a invasão do Brasil. Nós podemos perder parte do nosso território. Uma guerra com a Venezuela pode afetar diretamente nossa soberania. Como é que vamos manter tropa lá para cima de Roraima? A intendência, talvez o ministro da Saúde, que é especialista em logística, deixe o ministério e vá cuidar da guerra com a Venezuela. Pode ser um bom assunto, seria interessante para ele, uma grande promoção. Porque como é que vai levar comida para essa tropa? Como é que vai levar comunicações? Como é que vai levar médico? Como é que vai levar remédio? Como é que vai levar manutenção, subsistência? A uma guerra tão distante
Porque se fosse no terceiro exército, se fosse ao sul, com Uruguai, Argentina, Paraguai, é rápido. O que nos distancia é uma fronteira rápida, movida a asfalto, pontes. E lá? Como é que a tropa chega lá? Ela chega mais morta do que viva. O Brasil não tem condições de sustentar 1 hora de guerra com outro país. Não tem. Não tem dinheiro, não tem armamento, não tem preparo físico, não tem treinamento. Vai ter que apelar para os Estados Unidos. Seríamos um apêndice da política norte-americana, da invasão norte-americana. E toda vez que um ditador, um presidente metido a merda, tenta ganhar popularidade e unir a nação promovendo uma guerra, se ferra no final. Haja visto o exemplo da ditadura argentina com a Guerra das Malvinas. Então uma coisa é a nova política de defesa nacional, no papel. Outra coisa é a prática. Quem sobreviver, verá. O Brasil não pode se dar ao luxo de se meter numa aventura dessas. E por isso que a gente não deve soltar a mão de ninguém. Um abraço.